Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio emocionante, mágico do nosso grande SigmaCast. Eu estou recebendo aqui pela primeira vez uma nova pessoa, estou muito feliz de te receber aqui, coordenadora Também. Elaine, coordenadora dos anos iniciais e da educação infantil. Professora, seja muito bem recebida. Muito obrigada. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um assunto tão delicado, né? Que é a alfabetização nos anos iniciais. E, ao mesmo tempo, um assunto que brilha os olhos. Porque quando você descobre ali a mágica da alfabetização, tudo se encaminha. Muda tudo. Muda tudo. Pessoal, a conversa hoje então é com Elaine e a gente fala sobre os desafios da alfabetização. Fica aí, vem conosco no nosso SigmaCast. Elaine, vamos lá. Eu escuto muito falar sobre alfabetização e cada vez que eu escuto, eu fico percebendo que a alfabetização é muito, muito além de apenas saber ler. Exatamente. Como que você enxerga isso? A alfabetização, Tiago, ela começa muito antes dela se concretizar, propriamente dizendo. Ela começa em casa, ela começa na leitura de sinais, ela começa na contação de história, no ouvir. Então, a criança ela vai construindo um pensamento de sistema de escrita muito antes dela se concretizar no papel. Entendi. Então, a vivência dela com o mundo letrado, ela está em todos os lugares. Cara, Principalmente no âmbito da escola, né, que favorece isso. Muito bom, gostei disso. Vamos lá. Quando a gente pensa em alfabetização, alfabetizar hoje, alfabetizar em outro período do tempo, da história, lá para trás. Alfabetizar hoje tem alguma diferença? Muita, muita. Antigamente a gente dava métodos para alfabetização, né? Existia várias coisas ali que encaixotava a alfabetização. Então, eu vou alfabetizar com cartilha, pela repetição, pela escrita repetitiva. Hoje isso desconstruiu, caiu por terra, não cabe mais. Não cabe mais. Até porque, levando em consideração as particularidades da criança, nesse sistema que eu falei de construção, né, do sistema da escrita, é muito peculiar, é muito particular. Então, o que a educação entendeu? Se a gente não vai no ritmo da criança, se a gente não entende qual processo ela está, a alfabetização ela cai por terra. Às vezes a escola ou algumas famílias, elas pensam assim, não, meu filho aprendeu a ler. Aquilo ali ele não aprendeu, ele só entendeu como é o sistema da escrita. Parece que ele consegue decodificar ou decorar certas grafias muito mais do que um processo de leitura. Muito mais que um processo de leitura. Então, Entendi. hoje, com base no letramento, no sistema fonético, né? Então, são vários artifícios, vários recursos. E não tem um método para eu te falar, olha, Tiago, isso aqui vai dar certo. Entendi. Tudo vai depender da criança, tudo vai depender do momento, do contexto que ela está inserida. Então, isso é a grande chave, né? A grande virada de chave da educação antigamente. Ah, eu gostei também desse negócio. Quando a criança está nesse processo de se preparar e se desenvolver para a alfabetização, existem pré-requisitos que são muito importantes. Sim. Que tipo de habilidade, de competência uma criança desenvolve antes mesmo de aprender a escrever e propriamente ler? Eu acredito que depende muito do contato com a questão social leitora dela. Se ela está inserida ali num contexto de uma família que lê muito, que coloca a criança para participar de uma construção de uma receita, vai ao supermercado com ela para fazer compra, coloca ela em contato, ela já está criando estilo de estímulos, né? Exatamente. Ela já está criando uma habilidade. Também a questão das rimas, a música é tão importante, sabe, Tiago? Você trabalhar com rima, às vezes as pessoas falam assim, nossa, a rima está tão batido. Mas isso é de uma extrema importância para construir essa consciência leitora, essa conexão, exatamente. Eu concordo muito. E também a questão da criança, eu acredito que essa habilidade também dela ter a segurança em aprender. Né? Eu acho que, sobretudo, na alfabetização, a gente precisa dessa segurança, dela ir, dela ousar, dela arriscar e falar assim, não tem problema eu errar, porque eu tenho meu jeito, eu tenho meu tempo. Legal. E a coisa vai acontecer, o start vai acontecer. E assim, quando eu olho para a educação,
eu fico muito orgulhoso de ver como a gente tem caminhado em passos muito significativos para entender as múltiplas inteligências da criança e principalmente os seus próprios ritmos. Exatamente. Se outrora as crianças eram tratadas quase como pequenos adultos, hoje a gente tem um olhar que é muito profissional, que é Exatamente. muito técnico. Como que você consegue olhar e explicar para a gente esse processo de aprendizado das crianças? Por que o ritmo de cada criança é tão diferente, Elaine? Acontece por diversas situações, né, Tiago? Primeiro, eu falo que cada criança, quando ela entra na escola e no seu processo de alfabetização, ela carrega uma mochila invisível. Tá bom? E nessa mochila a gente tem as experiências, o contexto familiar, a maturidade dela, o convívio social. E cada história é uma história, E né? cada história é uma construção história. é E cada individual. história é uma história. Então, assim, a questão de comparação de ritmo não é legal na alfabetização. Eu acho que a grande palavra da alfabetização é a liberdade, né? A liberdade de deixar a criança construir sua própria hipótese. Na verdade, ela descobrir sua própria hipótese, né? Porque essa hipótese ela já está sendo construída ali no contexto social dela, no Entendi. contexto leitor dela. Então, é respeitar essas individualidades, saber que cada criança tem seu ritmo, por mais que a alfabetização tenha um objetivo, cada uma vai aprender no seu tempo e do seu jeito. Assim como a gente, né? Às vezes a gente coloca tudo na bagagem ali, na conta da criança, mas nós também somos assim, né? E assim, quando a gente pensa nas famílias, nos responsáveis e até mesmo os professores que acompanham aí essas crianças, em geral, quais são as dúvidas, Elaine, mais frequentes? Pais responsáveis, quem acompanha uma criança que está em alfabetização, assim, o que ela fica mais na dúvida? Qual que é o maior sofrimento? Engraçado, Thiago. Agora você me fez voltar ali alguns anos quando eu alfabetizava, né? E que a gente tem aquela reunião inicial com as famílias. E a primeira pergunta é: quantos meses? Com quantos meses ele vai aprender a ler? Isso na primeira reunião. Aí vai passando os meses ali, aí começa ali, professora, mas o fulaninho tá lendo e meu filho não vai aprender, não aprendeu ainda. Quando é que ele aprende a ler? E a resposta é: não tem um tempo, não existe um tempo, não existe um rótulo, até porque a gente não tá, eu falava muito para as famílias que a gente não está lidando com uma corrida, com uma linha de chegada. Né? Eles ficam numa sensação de que é uma corrida, né? Isso, uma disputa. Assim, vai chegar um primeiro e parece que chegou um, o outro não chega nunca mais. Não Exatamente. E assim, o que pega muito nessa questão, dessas perguntas, é a comparação. Né? Que eu acredito que a pergunta ela vem muito de comparação. Ah, mas a criança com tantos, ela tem que aprender a ler. Ou então, quando ela chegar no mês X do primeiro ano, ela precisa ler. Não, gente. Dê o tempo para os filhos de vocês, sejam sábios nessa fase tão gostosa que é descobrir o mundo letrado, sabe? Então, eu acredito que seja isso. E assim, você falou de um negócio que me chama muita atenção. O tempo inteiro a gente é levado, até por tudo, o formato da sociedade e o modelo mental, a fazer comparações. Exatamente. Por quê? Que as famílias comparam tanto, um com o outro, assim. Ah, esse aqui consegue, esse aqui ainda não está conseguindo. Isso. Esse aqui conseguiu em 1 mês e 2 dias. Isso. Esse aqui conseguiu em 1 mês e 4 dias. E parece que tudo se perdeu. Tiago, eu acredito que, como tudo na vida, são os estilos de família, né? Tem família que é mais competitiva e tá tudo bem. Tem família que é mais ansiosa e tá tudo bem. O que a gente precisa colocar na balança é justamente o respeito ao tempo e à individualidade da criança. E eu vou frisar, e eu vou voltar nessa fala inicial, de que a criança, toda criança, ela já constrói o repertório dela. Ela só precisa estar em contato com esse mundo letrado para ela colocar isso. E as hipóteses, ela dá sentido. O meu som hoje, ele pode ser fragmentado, ele pode entrar numa rima, ele pode entrar numa escrita. Então, isso quem vai construir é a criança. Então, eu penso que a gente precisa respeitar esses momentos, né? Eu acho assim, tem hora que parece que o adulto faz ser mais difícil. Parece que ele lança sobre a criança uma pressão que às vezes é desproporcional. Não sei se você acha e enxerga dessa forma. Aí a gente entra em outra cadeira, que é a cadeira da pressão, né? O pressionar, o forçar.
Eu acredito que isso é uma Não coisa que eu funciona, falo né? para as famílias. Não forcem, não façam revisão de alfabetização em casa. Não ficam repetindo, não é esse o caminho. Eu penso que o caminho com a alfabetização ele tem que ser mais leve, ele tem que ser Concordo. mais flexível. Até porque se a criança se sente pressionada, a gente leva isso para o âmbito emocional. E a gente sabe que quando o emocional não está bem ali para aprender, É aí mais tudo, complexo. É. exatamente, tudo cai por terra, né? Agora, pensando principalmente nas crianças, e aí volta-se o olhar completamente para a experiência da criança. Qual que é o maior desafio enfrentado por uma criança hoje que vai se alfabetizar? 2026, uma criança vai se alfabetizar. Qual é o maior desafio enfrentado por ela? Decodificar tudo que está ali na cabecinha dela, Thiago. Ela entender que tem um sistema de escrita, que existem palavras, que elas têm um contexto social, que elas são escritas e têm significado ali no papel. A comparação também entra nessa balança aí de desafio para a criança. Há confusão, às vezes, que elas fazem com as letras, que nós, educadores, sabemos que isso é normal, né? E aí elas confundem. O escrever como se fala também é um grande desafio para ela. Então, assim, e pensa na cabeça de uma criança, se um adulto, que eu tô ali, eu tenho toda ali a minha função executiva ali estruturada, eu tenho uma ansiedade, eu tenho uma Imagina cobrança. o pequeno, né? Imagine uma criança. É E aí entra naquele rol dos colegas, né? Porque ela faz uma comparação interna e silenciosa. Não dá para a gente ver, isso é invisível. Tem um coleguinha do meu lado que está lendo, mas eu não consigo ler. Por quê? Então, às vezes, isso é muito silencioso e esse é o grande desafio delas, né? Entendi. É colocar toda aquela estrutura. Poxa, mas eu sei ouvir, eu sei que tem palavras, eu sei identificar o McDonald's, eu sei identificar a lata do Leite Ninho, mas como é que eu coloco isso no papel? Como, Né? como muda, Como eu né? concretizo isso, Muito né? boa. Como nós, dos colégios Sigma, como é que a gente faz para acompanhar o desenvolvimento individual de cada menino e principalmente conseguir assim conduzir com a família, dar um melhor direcionamento, fazer com que as intervenções sejam boas intervenções nesse âmbito individual? Porque você está me falando que cada menino vai Sim, ter um tempo e um exatamente. formato. Eu vou confundir um pouco agora a cabecinha do pessoal, viu? Tá aqui me Tá. assistindo. Vamos embora. Esse acompanhamento individual, ele acontece no convívio coletivo, tá? Eu vou explicar aqui, tentar exemplificar. Numa rodinha, quando as crianças estão conversando, o professor vai perceber qual a criança ali se expressa melhor, vai falar de uma coisa, ela tem um início, meio e fim de uma frase. Na hora que ela está trabalhando entre pares, como é que ela está conduzindo aquele trabalho? Legal. Então, ela parte do coletivo para esse olhar individual. Eu acredito que não existe nenhuma alfabetização sem ter um olhar individual, porque a gente trabalha as hipóteses da escrita, né? Então, cada hipótese apresentada é uma ferramenta para o professor desenvolver aquela criança. Então, se a criança número 1 está em uma hipótese, a criança número 2 está em uma mais avançada, a professora vai colocar elas em grupos que ela se identifique. Legal. Né? Como se fossem equilibrados. Exatamente, justamente para equilibrar. E aí ela vai se sentir pertencente àquele grupo. E eles ali vão aprendendo. E, claro, né, desenvolvendo estratégias, porque a estratégia que eu utilizo para um é diferente de outra não estratégia. Não necessariamente vai dar certo. Então, né? acaba que todo o trabalho na alfabetização, Thiago, eu acredito assim, que ele tem o mesmo objetivo, mas com olhares diferentes. Né? Quando uma criança apresenta dificuldade, o que a gente faz? O que fazer nesse caso? Uma criança está apresentando dificuldade no processo de alfabetização. Quais são o que eu aciono? O que eu faço? Tá. Primeiro eu preciso levar em consideração a bagagem que ela tem. Onde ela está? Em qual tempo ela está? Em qual hipótese? Porque a gente já sabe ali, em qualquer rascunho que ela faça, a hipótese de escrita que ela está. Então, acho que o primeiro caminho é identificar isso e tentar voltar um pouquinho na questão de trabalhar estratégias com ela. Dar uma atenção especial, nesse sentido, como eu falei, do coletivo para o individual. Entender que ela tem algumas especificidades naquele momento, mas que não são determinantes para se alfabetizar ou não. E, desse ponto de partida, também fazer um trabalho junto com a família. Eu acredito que a família, na alfabetização, ela tem um papel muito importante,
porque a gente precisa trabalhar com transparência. Então, Legal. olha, família, nossa criança, ela está em tal hipótese da escrita, aqui tem várias formas de avançar, nós temos esse ponto. E aí vai depender muito também da família, de como ela está engajada nesse movimento, né? Porque tem como acelerar? Não, não tem como acelerar. Mas tem como a gente elucidar, a gente construir, fazer com que esse ajuda, pensamento se refina, concretize. apoia. Exatamente, exatamente. Para o professor que está vivendo esse momento da alfabetização, o que você tem para falar para ele assim? E aí, professor, e você? Onde que está o desafio? Como ajudar esse cara? Que mensagem a gente manda para o professor e para a professora que está vivendo esse período? Professor, acredite no potencial dos seus alunos. Respeite cada individualidade, entenda que cada um tem o seu ritmo e desconstrua o erro, né? Incentive ele a sempre participar. Porque eu acredito que quando você dá muita evidência para o erro, você bloqueia a criança. Então, jamais façam isso. Muito pelo contrário, valide cada traço que aquela criança fizer no momento em que ela está se alfabetizando. Existem famílias e famílias. Existem famílias que têm uma capacidade de apoio muito mais fácil, muito mais fluida. Existem famílias que têm mais dificuldade. Como que a família pode ajudar sem parecer que isso é uma obrigação, uma burocracia, ou um momento chato e traumático? Como que a família pode ajudar? Ok, colocando a criança como partícipe nas atividades de casa. Filho, filha, vamos ali fazer uma receita? Ó, aqui são 3 ovos, são 4 xícaras de farinha. Filha, a gente vai construir uma lista para fazer uma compra. Me ajuda Legal. aqui. Eu gosto dessa Como é que eu faço? Ou então, agora eu vou também voltar ali ao tempo. Tinha uma mãezinha que ela tinha essa preocupação e ela falava assim: mas Elaine, eu não tenho tempo, Elaine, eu não tenho tempo. Eu falava assim: coloca ele no momento que você está lavando aquela louça, lá sentado numa mesa, e fala assim: filho, estou precisando fazer compra. Dá uma olhada lá no armário e vê o que está faltando e escreve nesse papel. Legal. Você já está construindo. E, sobretudo, lê para as crianças, né? E lê em casa, porque a criança, ela é um objeto de exemplo, né? Ela segue exemplos, a gente sabe muito bem disso. Então, a partir do momento que a gente dá o exemplo, eles refletem em qualquer ambiente que eles estejam. Tá. Olhando para nós, somos os técnicos nessa área, os que conhecem de educação. O que do dia a dia e o que atividades, para além dessa que você citou agora, podem ser atividades que vão potencializar, seja leitura, seja escrita? Gosto muito dos textos de memória. Tá bom. Gosto muito de elaboração de listas. Eu sou apaixonada pelas listas. Exatamente. Construção de rimas e, sobretudo, envolver a criança em todo o processo, né? Não, você está ali dando o exemplo de uma rima, mas você pode construir uma rima com ela. Então, eu acredito que trabalhar nessa perspectiva, sempre de incentivo a essa questão leitora. Como que eu evito o aumento da ansiedade dessa criança, Elaine? A gente sabe que já tem crianças que são ansiosas. A gente sabe que tem adultos que também são ansiosos, apressados, e que o pensamento acelera e quer fazer tudo de uma vez. Como que eu controlo tanta ansiedade da criança e da família? Acolhendo. Tiago, não tem outra resposta a não ser acolhida, não tem outro caminho. É acolher, é ouvir, como eu falei ali anteriormente, é entender qual processo ela está. Eu acho que fica muito claro para o professor, quando ele entende o processo, a hipótese da escrita em que a criança se encontra, se ele entende isso, ele constrói estratégias, né, sequenciais. Família e escola. Qual é o melhor formato, Elaine, quando a gente pensa em comunicação entre esses dois elos, para que essa alfabetização aconteça de uma forma mais fácil? O que tem de diferencial ou de diferença nesse processo de comunicação entre escola e família que ajuda durante essa fase? Eu vou resumir com a palavra: transparência. Eu acredito que quando a escola e a família ela trabalham com transparência, eu acredito que tudo caminha. É não esconder em qual fase a criança está, o que ela precisa para desenvolver.
Eu acredito que, sobretudo na alfabetização, a gente precisa dessa transparência e jogar as cartas na mesa. Olha, nós temos aqui, estamos em tal mês, né? Estamos terminando ali o ano letivo. Ele está aqui nessa hipótese de escrita, mas ele pode desenvolver, até porque a gente não só tem o primeiro ano ali como ponto para alfabetização, né? Hoje a gente tem ali até o final do segundo ano para a criança se alfabetizar. Então, acho que a relação da escola e da família tem que ser muito de parceria e de transparência. Da família colocar, às vezes a família tem medo de colocar suas inseguranças, famílias não tenham medo, coloquem todas as inseguranças de vocês, porque é uma fase brilhante, muito importante na vida da criança. E escolas sejam transparentes também durante esse processo, porque se a gente consegue isso, a gente vai construir um elo de confiança. E confiança aí, Thiago, é para a vida toda, né? Aquela criança, e principalmente aquela família, a criança que está saindo do infantil 5, que vai entrar no primeiro aninho e que vai viver esse processo de alfabetização, e tem mãe que está sofrendo de agora, e tem pai que está sofrendo de agora, e ele está lá instável. Que recado que você tem para essa família, principalmente, que está sofrendo, que está com medo, que está ansiosa nesse período? Não tenham medo. Fiquem leves. A gente sabe, e respeitando muito cada particularidade da família, eu tenho uma coisa a dizer: confiem no processo. Os filhos de vocês, eles já estão construindo essa hipótese de leitura e escrita muito antes do que vocês imaginam. Então, só confiem no processo, confiem nos profissionais que vocês entregaram aos filhos de vocês. Como eu falei anteriormente, sejam transparentes, não deixem nenhuma dúvida passar. Esse processo de educação infantil, alfabetização, não é momento de deixar a dúvida passar. E peguem, construam esse elo de confiança e parceria com a escola, que não tem erro. Ó, sempre a gente tá chegando na reta final, tá? Você falou que tava nervosa, você não tá nem um pouco nervosa, você tá aqui brilhando muito bem, professora. Tô gostando muito da nossa conversa. Obrigada. Reta final, e sempre na reta final a gente tem um quadro no nosso programa que é o Sigma Dicas. O que é o Sigma Dicas? O especialista que vem falar do assunto, o meu convidado, que é você fica sempre com 2 pontos e aspectos dessa conversa. Okay. E você fala os seus 2 pontos principais, como se você estivesse fazendo uma síntese dessa conversa. Okay. Eu que estou aqui tentando aprender um tiquinho com vocês, eu falo um ponto só. Pode ser? Ok. Combinado? Combinado. Vem aí, Sigma Dicas. Elaine, a regra é clara, claríssima, e aí ficou fácil. São 2 pontos de resumo do que a gente falou e síntese para você, olhando naquela câmera ali e mostrando para as famílias o quão importante é esse conteúdo que a gente está falando hoje. Ok. Primeiro, respeitem a individualidade da criança. Respeite o momento em que ela se encontra. Eu acredito que isso é o carro-chefe. Não coloquem pressão, não transformem isso numa disputa, porque cada um tem o seu tempo. E repertorie seu filho, conte histórias, cante, faça com que ele participe desse momento de escrita e leitura dentro de casa também. Muito bom. Mais algum ponto? Não. Esses foram os 2? Isso. Então tá comigo, eu tenho um ponto e ela falou bem o que eu ia falar. Isso tem acontecido muito aqui, eu não sei o que eu faço mais. Mas vamos lá. Quando eu penso em alfabetização, eu acho que uma coisa que você falou que me marcou muito é essa relação de transparência. Eu acho que os 2 elos dessa situação, a escola e também a família, querem o sucesso do estudante. Querem que ele tenha perenidade, querem que ele consiga vencer mais esse desafio. Então a gente não está falando em disputa, a gente está falando em cooperação. Exatamente. A gente está falando em um processo que precisa ter transparência. Então, para você, família, confie na escola do seu filho. Confie nos profissionais que acompanham. Respeitem esses profissionais e respeitem também os filhos de vocês em relação ao tempo, em relação ao quanto isso vai acontecer para eles e vai dar certo. Vai acontecer, vai dar certo, esse menino, essa menina vai estar lendo, vai estar escrevendo e vai estar te orgulhando. Vai chegar o dia da virada de chave. A cada dia. E essa virada de chave é rápida, né? É rápida. E quando começa, o trem não para mais. Não para. Na rua o tempo inteiro, é um negócio fantástico. Elaine,
Muito bom te Eu que receber aqui agradeço. hoje. Eu fico muito feliz com a sua presença. Obrigado demais. Sou viu? eu quem agradece, Thiago. Agradeço todo mundo. Obrigado, pessoal. Pessoal, se você gosta do SigmaCast, toda quarta-feira tem episódio novo. Se você ativar esses negócios que ficam por aqui, de sininho, de coisa, vai chegar primeiro para você. Você consegue também nos acompanhar, seja no YouTube, no Spotify e ainda toda quarta-feira as chamadas que aparecem no nosso Instagram. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado por mais um incrível, incomparável SigmaCast. Até mais, gente. Até Tchau. mais, pessoal. Tchau.